Nós estávamos falando na aula anterior sobre o tipo, e essa aula é uma aula maravilhosa que trata dessa série de soteriologia. E sempre nós observamos o tipo no Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, Jesus é mostrado como antítipo. O tipo é a figura de Cristo e o antítipo é o que vem depois. Alguns me procuraram, pastor, me fale aí por que Jesus não tomou a chave do diabo. Primeiro, porque a Bíblia não diz. Aí a pessoa disse para mim, mas eu já ouvi falar. Vamos ser como os berianos, vamos ser nobres. Os berianos foi chamado de nobre. Por quê? Porque quando Paulo falava, eles avaliavam aquilo que ele falava, ia procurar nas escrituras, ia procurar realmente se aquilo era verdade. Então, as pessoas falam, quando eu falo, vai na Bíblia, vê se aquilo que está sendo falado é doutrina para a igreja, se realmente se encontra lá. Esse é nosso trabalho, por isso que eu falo os capítulos, versículos, muitas vezes eu não leio, mas você vai lá, pode ler e analise se realmente isso é verdade. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus Cristo, ele foi morto e hoje ele vive. E ele tem a chave do Hades. Ele não tomou, ele tem essa chave. O inimigo das nossas almas, Satanás, antes da morte de Jesus, ele tinha legalidade sobre a morte. Por isso que as pessoas, que quando morria, Deus poderia ressuscitar, mas tinha que morrer de novo. Mas quando Jesus morre, ele ressuscita, ele vence a morte. Verdadeiramente, através de Jesus, nós temos a vida eterna. É isso que a Bíblia diz: mesmo que morra, viverá. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ok? Então Jesus tem a chave do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E hoje vamos falar sobre a importância da morte de Cristo nas Escrituras no Antigo Testamento, as profecias que falavam sobre a morte de Cristo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: a semente da mulher. Aqui nós falamos sobre a primeira fala do Evangelho, se encontra em Gênesis ali 3,15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que as mulheres ficavam muito tristes quando era estéril, porque ela pensava: eu não vou poder gerar, quem sabe de mim pode vir o Messias, então eu não vou poder gerar o Messias, porque eu sou estéril, porque a promessa foi dada da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então as mulheres que eram estéreis ficavam muito tristes. Isso era um dos pontos principais. E também tem a profecia ali da traição de Cristo, lá em Salmo 41, verso 9 ao verso 11, vai falar da traição de Cristo, que ele ia ser traído. E a cena da crucificação, também lá em Salmos 22. O sofrimento vicário de Jesus é falado em Isaías 53. O Messias morto em Daniel 9, 26. O pastor ferido em Zacarias 13, versículo 6 ao versículo 7. Aqui há algumas profecias, nas escrituras do Antigo Testamento, sobre a morte do Senhor Jesus. Antes de Jesus nascer, há quase 3.500 anos, há quase 1.000 anos atrás, os Salmo, Moisés, quando escreve ali Gênesis, ele mostra a profecia e se cumpre literalmente. Por isso que acreditamos que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. Nós não acreditamos que ela contém. Nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. Então, por que acreditamos? Porque as profecias são cumpridas literalmente. A importância da morte de Cristo nas Escrituras, no Novo Testamento, é mencionado diretamente mais de 175 vezes. Nos 3 últimos dias da vinda terrena do Senhor, ocupa 1/5 das narrativas nos 4 evangelhos. As pessoas às vezes já perguntaram para mim: mas pastor, os 4 evangelhos, muitos que começam a ler, como é que é? Eu não entendi porque Mateus, Marcos e Lucas falam as coisas iguais.
eu creio que aqui muitos já sabem, mas só relembrar aqui para alguns, são falados porque eles são sinóticos. Mateus escreve para os judeus ortodoxos, mostrando que Jesus era o Messias, literalmente as profecias se cumprem nele. E Marcos mostra para os romanos, né, para os judeus prosélitos, aqueles que se misturaram com outras etnias, com outros povos, o gentio. Então ele mostra que Jesus é o servo sofredor. E Lucas escreve para os gregos, mostrando que Jesus é o homem perfeito, porque os gregos acreditam não acreditam em nada perfeito, tudo é relativo. Então, nessa perfeição, só Jesus Cristo. Então, eles mostram o mesmo Jesus, mas para povos diferentes, para nação diferente. Entendeu? E a palavra evangelho vem de uma palavra evangelho, uma palavra grega. Era quando uma pessoa ganhava uma guerra, ele mandava um jovem, e esse jovem é chamado de evangelho. Evangelho, ele ia dar uma boa notícia, então era boas novas. Aquele jovem levava da guerra uma boa nova para aquelas pessoas a qual era o destinatário. Aqui a palavra evangelho são boas novas, para que nós possamos entender os livros sinóticos. Ele fala a similaridade de Cristo, a importância da morte de Cristo, né? A morte de Cristo, nós estamos falando aqui, sua relação com a encarnação. Nós observamos em Hebreus capítulo 2, versículo 14, em 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 5, Mateus 20, 28, Hebreus 9, 26, a sua relação com a encarnação. Uma das verdades fundamentais do Evangelho está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4. Essa é a verdade do Evangelho. Paulo vai dizer que ele prega o Evangelho de Cristo, ele prega aquele Jesus que morreu, mas aquele que ressuscitou. Se nós não cremos assim, o Evangelho para nós não importa. Mas se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, está aqui dentro da nossa vida através da pessoa do Espírito Santo, habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Se nós não acreditarmos assim, amado, o Evangelho não serve. Então o Evangelho verdadeiro, uma das verdades fundamentais do Evangelho é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, mas também Ele habita através da pessoa do Espírito Santo na minha e na tua vida. Essa é a relação da encarnação de Jesus Cristo. Essa é a essência para o cristianismo, para acreditarmos. Ok? Na próxima aula vamos falar mais sobre a morte de Cristo, a sua necessidade para a salvação do homem. Nós temos que acreditar verdadeiramente que em Cristo nós somos salvos da condenação eterna. Até a próxima aula.